Lá por 2015, 2016, mais ou menos, eu tinha um colega de trabalho e vizinho que se chamava Bruno. Nós trabalhávamos juntos ali em Viracopos, Campinas, e morávamos ali em Indaiatuba. Ele não era meu vizinho de rua, nem de bairro, mas morava bem próximo, assim, sabe? Morava no bairro do lado do meu. Então aconteceu de a gente se encontrar pegando um ônibus juntos. E eu acho que eu dei carona para ele umas 2 ou 3 vezes, porque dependia um pouco do horário, eu ia de carro e eu conseguia dar uma carona para ele, para outros colegas também. E aí o Bruno, né, nessa época que a gente trabalhou juntos, ele tinha recém mudado ali para Indaiatuba e aí a gente sempre contava as histórias e tudo mais. A família do Bruno era do interior do Rio de Janeiro e aí ele tinha alguns parentes meio que espalhados ali por algumas cidades. E ele tinha ali, meio que a família dele mesmo era da região ali de Paraty. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui do canal conheçam, né? É uma cidade histórica, muito bonita, litoral, perto ali de outras cidades do litoral bem famosas também e tudo mais. Aí, só que a família foi crescendo, o avô teve alguns filhos, os filhos foram casando com pessoas de fora e meio que o pessoal, praticamente todo mundo saiu de Paraty. Só ficou uma tia e o tio dele morando lá em Paraty. E os avós do Bruno tinham um sítio, uma chácara lá em Paraty, só que era uma coisa meio. O avô dele tinha pego aquilo num acordo, uma coisa do tipo assim, é meio que. A chácara foi parar com ele, sabe? Nunca foi uma coisa meio planejada da família e nunca foi uma coisa que o próprio avô, que foi quem acabou ganhando, herdando, negociando essa chácara, se importava muito. Essa chácara, por mais que ela ficasse ali em Paraty, fosse uma coisa bem. Numa região muito legal, sabe? Fosse, tipo, muito interessante, né? Eu acredito que a maioria das pessoas gostaria aqui de ter um sítio, uma chácara no litoral lá da família para poder ir passear. O Bruno falava que a família dele não curtia muito aquele espaço. Todo mundo tinha uma sensação meio ruim, tinha uma superstição meio negativa e tal. E o próprio avô dele não se importava muito com aquilo. E aí o avô dele meio que foi. Não fez nada com aquele espaço, de vez em quando reunia a família lá. E foi passando, e depois que o avô faleceu, eles entraram num processo de inventário muito extenso, né? E o avô dele tinha se casado com outra pessoa, além da avó dele. E aí meio que aquilo caiu no inventário e ficou parado lá. E o pai dele, as tias dele também não se importavam muito com o sítio. Tava lá parado. Só que as pessoas não gostavam muito desse sítio, né? E tava lá. Aí, o que o Bruno me contou é que, mais ou menos esses anos aí que a gente se conheceu, o Bruno e os amigos dele ali de infância, ali do Rio de Janeiro, mais alguns amigos novos que ele fez ali em Campinas, em Dayatuba e tal, eles decidiram passar um final de ano diferente, especial. E tava todo mundo sem grana, todo mundo meio sem recurso, mas queriam fazer um final de ano especial diferente. E aí o que ele fez? Ele teve a ideia, né? Ele conversou com a família e pediu autorização para levar os amigos e curtirem lá a virada de ano nesse sítio, nessa chácara ali em Paraty. A tia dele, que era quem ainda morava ali em Paraty, falou que tudo bem, né? Era ela quem mantinha o lugar ali limpo, organizado e que cuidava do espaço ali. Falou que beleza. O pai dele não se importou, falou só não destrói, não taca fogo, ninguém vai preso, tá tudo certo. E bom, era isso. E aí ele reuniu esses amigos de infância dele ali do Rio de Janeiro, alguns amigos casais, alguns amigos solteiros, mais alguns amigos de Campinas, alguns amigos de São Paulo, Indaiatuba, enfim. Foi uma galera. Ele falou assim que tinha coisa de 20 pessoas para mais nesse sítio aí, passando essa virada de ano ali, 2014, 2015. Como eu falei, o Bruno já tinha passado algumas datas comemorativas em família ali, só que ele era muito criança, ele ainda não associava muitas coisas. Tinha escutado uma ou outra história ali do pai, da mãe, dos tios, de coisas esquisitas que aconteciam ali, né? Mas ele nunca tinha se importado muito assim, tá? E aí ele até brincou com os amigos, né? Que tipo, só cuidado que tem assombração lá no sítio, fica esperto com isso, o lugar é meio sinistro e tal, mas era brincadeira, né? Não era nada que era para ser levado a sério, até as coisas realmente começarem a acontecer quando eles estavam todos lá. Aí eles chegaram logo depois do Natal, aí algumas pessoas já chegaram praticamente no dia seguinte do Natal e outras foram chegando próximo ali do Réveillon, do Ano Novo. E ali, conforme essas pessoas foram chegando, ele foi, claro, uma das primeiras pessoas que chegaram, estava tudo bem, só que aí chegava a noite, algumas coisas estranhas começaram a acontecer no sítio.
que o Bruno falava que aquela coisa meio poltergeist da vida, que é padrão, sempre acontecia, que eles até falavam que, pô, a instalação elétrica era uma porcaria, só que o pai dele falou que não, que tudo ali era sempre muito... A manutenção era em dia, era tudo muito organizado, o pai dele fazia questão, né, e a tia que cuidavam também de deixar tudo certo, até porque tinha o lance do processo do inventário, eles não sabiam o que ia fazer, mas provavelmente iam vender o lugar. E aí ele falou que aquela coisa meio poltergeist, de eles estarem assistindo TV, e a TV dá umas interferências malucas, luzes oscilando. E aí era uma casa grande, assim, sabe, com vários quartos. E do outro lado tinha uma outra casinha, que seria uma casa de caseiro, só que como ninguém morava ali, eles aproveitavam aquele espaço como depósito. Até tinha um quartinho lá, um negócio meio improvisado lá, que tinha uma cama e tudo mais, mas era um depósitozão, assim, onde guardava ferramenta, guardava coisa. Ele falou que às vezes ficava até galinha lá dentro, sabe? Mas era uma outra casa que ficava próximo. E aí mesmo, sem ninguém frequentar outra casa, eles também tinham um padrão de acender as luzes da outra casa. E logo no primeiro e no segundo dia ele falou que a luz da outra casa, ela também dava uma piscada igual a luz da casa que eles estavam, só que ali onde eles estavam, né, na casa principal, as luzes elas ficavam mais fracas, voltavam, era aquela coisa de luz falhando, não era aquela luz, coisa de tipo, sabe, não era piscando, era só uma luz falhando, oscilando e tal. Só que eles repararam que a outra casa, às vezes a luz piscava como se tipo falasse oi pra eles, sabe? A luz ali dessa casinha fazia uma piscada diferente. Tipo, ele falou, parecia uma espécie de SOS, de código Morse, de alguma coisa, sabe? Tipo, piscava mesmo pra chamar atenção. E eles achavam aquilo sinistro. Aí eles foram lá, e ele falou, tava um monte de amigo, eles, né, bebendo ali, fazendo churrasco, se divertindo. Eles iam lá ver essa casinha e eles notavam que estava tudo bem e não entendiam, olhava ali interruptor, olhava energia, desligava, ligava e estava tudo bem. E beleza, um desses dias que eles estavam fazendo churrasco, o que aconteceu também é que todos juravam que ninguém tinha ido naquela casa, então não era para ela estar aberta, só eles acendiam a luz de fora, e a porta dessa outra casinha começou a bater. Bater forte, assim, sabe? Umas 2 ou 3 batidas bem fortes, assim, de ninguém entender nada. E pelo que o Bruno explicou, logo atrás dessa casinha já começava meio que mata de serra, assim, sabe? Já começava mata, 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 mata mesmo. E aí, nesse churrasco aí, que as pessoas escutaram a porta batendo, 2 dos amigos dele foram lá ver essas batidas de porta e eles juravam que eles tinham visto 2 olhos no meio do mato ali, sabe? Tinha a impressão de ter visto 2 coisinhas olhando pra eles ali, sabe? Como se fosse aquela coisa de olho de bicho mesmo, olhando do meio do mato pra eles. Eles se assustaram, saíram de lá e beleza, né? Aí ficou. E aí passou-se mais um dia e nesse outro dia tinha uma amiga dele que tava ali com o pessoal, que na verdade eu acho que era amigo de amigo, que acordou de madrugada, escutou alguém cantando na cozinha e aí foi lá, levantou, né, pra ir no banheiro, pra também beber uma água, alguma coisa, e falou, tem alguém cantando na cozinha, eu vou lá ver quem que é, vou socializar e tal. E mais uma pessoa com insônia. E ela foi, saiu do quarto, que ficava de uma ponta da casa, e foi até a outra ponta da casa na cozinha, escutando alguém cantarolando. A hora que chegou lá, não tinha ninguém. E aí começou, né, essas historinhas entre os amigos todos que estavam ali, né? E aí tinha um ou outro amigo que também já se falava mais sensitivo, já tava falando que tava com uma sensação ruim. E aí começaram a pegar no pé do Bruno de falar, isso é culpa sua, que ficou falando que tinha assombração e tal. E ele falou, não, esse daí é as histórias da família, eu nunca tinha visto nada aqui, enfim, mais ou menos isso. Passou-se o ano novo, e aí depois do ano novo esvaziou bem a chácara ali, ele falou que tipo, das 20 pessoas ficaram só uma meia dúzia ali, os amigos mais próximos mesmo, né? Os agregados meio que foram todos indo, e aí ficou ele, mais uns 2 casais de amigo, e outra pessoa ali, né? Além de um ou outro que apareceu depois, mas esvaziou. E aí o Bruno, um dia lá eles ficaram até mais tarde conversando, comendo e tudo mais, e ele meio que foi perdendo a noção do tempo, foi ficando na varanda ali com uma amiga e um amigo, conversando, e foi passando o tempo, e já era noite adentro já. Era noite assim, sabe? Já, ele falou que já estava madrugadão e tudo mais. Aí esses 2 amigos que estavam com ele ali entraram, né? A menina foi tomar banho, o menino foi
lavar louça, resolver alguma coisa na cozinha, e ele ficou ali mexendo no celular, mexendo em alguma coisa, não lembro, ele por algum motivo ele se distraiu e ficou só ele, sozinho na varanda ali já madrugada. E nessa ele de novo escutou, ele, né, de acordo ali com o que o pessoal estava comentando e que ele também tinha visto meio por alto, ele também escutou batida de porta, né, na outra casinha ali, escutou barulho, sabe? Barulho, barulho. E aí ele levantou para ir ver, né? No primeiro momento na cabeça dele era um dos amigos que estavam andando à toa por ali, ele foi ver quem que era, né? E aí, conforme ele foi se aproximando, ele escutou alguém cantarolando, igual aquela menina tinha escutado uns dias antes. E aí ele foi, tipo, de boa, sem sensação ruim nenhuma, sem achar que ia ver nada, 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 nada do tipo. E aí ele viu de longe o que ele acreditava ser uma senhora, uma velhinha mesmo, sabe? Chegando na outra casa, sabe? Como se tivesse saído da casa principal, chegando na casinha da frente. E ele ficou olhando, mas quem que é essa velha, né? Quem que é essa senhora, né? E ele olhou para todos os lados, aí ele chamou o amigo dele que estava na cozinha, né? Falou, né, vem cá e tal. E ele ficou olhando assim, ele viu nitidamente, da metade do caminho até chegar na casinha da outra casinha, uma senhora, uma velhinha, andando e cantarolando e, sabe, indo para lá. Aí quando esse outro amigo chegou, ele falou, cara, acabei de ver uma velha chegando na outra casa ali e tal, tal. Aí o amigo dele já fez um sinal da cruz e falou, você tá me zoando, para com essas brincadeiras e tal. Ele falou, não, cara, juro pra você, vi uma velha chegando lá, na outra casa. Daí eles já ficaram naquela discussão se realmente tinha alguma coisa ou não e tal. Entraram pra casa deles ali, conversando ainda sobre isso. E aí quando eles estavam já meio que desencanando, uma outra pessoa que estava na casa ali falou, ó, tá piscando de novo a luz da casinha lá. Vocês foram lá ver hoje de novo? Aí um olhou pra cara do outro e falou, não, acabou de acontecer isso. O Bruno acabou de ver uma velha indo pra lá. Aí esse outro amigo dele, mais metido a corajoso, falou, nossa, será que é assombração mesmo? Ou será que realmente tem alguém? Se tiver alguém é perigoso, a gente tem que ir lá ver, né? E aí foram os três, né? O Bruno, um amigo se cagando e um amigo corajoso, pra ir lá ver a tal da velha lá na outra casa. Aí chegaram lá, olharam tudo, puta sensação ruim, não viram nada, 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 nada. Nessa que eles estavam voltando, um dos amigos de novo teve a certeza de ter tido a sensação que tinha alguma coisa no mato. Sabe, como se tivesse alguma coisa olhando eles do mato ali, sabe? Falou pra eles, ó, tô com uma sensação ruim da mata, sabe? Alguma coisa olhando. Mas até aí tudo bem. E aí essa foi a experiência esquisita que o Bruno teve nesse final de ano e tudo mais. E aí foram essas coisas esquisitas que aconteceram lá no sítio. Aí, depois de um tempo, né, depois que passou-se tudo isso, virou só historinha aí entre os amigos, o Bruno, ele, por algum motivo, precisou ir lá com o pai dele visitar essa tia dele, lá em Paraty. E aí, chegando lá, eles estavam lá na casa da tia, tomando um café, conversando sobre as coisas. Aí em algum momento chegou assim o assunto do sítio. E a tia perguntou pra ele, como é que foi lá, filho? Tudo bem? Como é que foi? Tal, tal. Gostaram? Aproveitaram e tal. Ele já tinha contado meio por alto pro pai dele. O pai dele deu uma sacaneada, já falou, passou cagaço lá, com as assombração lá do lugar lá e tal. Disse que viu uma velha e tal, e não sei o que, não sei o que. Aí a tia dele falou, você viu uma velha? Aí ele falou, vi uma velha, assim, assim, assado, andando, não vi ela de rosto nem nada, mas eu vi ela a alguns metros de mim, depois a gente foi olhar na casinha lá e não tinha mais nada. Aí a tia dele falou, de vez em quando ele chamava uma senhora para ajudar lá na limpeza e na organização, fazer faxina lá no sítio, e essa senhora de dia já tinha visto pessoas lá. Aí a tia dele falou, olha, a Maria, que é a senhora que faz a faxina lá, minha amiga e tal, 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 ela tem ido cada vez menos lá e quando ela vai, ela pede para levar alguém com ela ou ela pede para que eu esteja lá para ela fazer a faxina e tudo mais, mas sozinha ela não tem ficado lá, porque ela diz que de dia ela vê pessoas lá. Então ela também já viu essa velha que você falou aí que viu, é uma senhora assim que usa um vestido preto e tem umas joias e tudo mais, como ela também já viu uma outra mulher mais nova e ela também já viu um velho. E esse velho fica no meio do mato, fica andando em torno da casa assim. Enquanto as duas mulheres
ela vê dentro da casa e vê próximo da casa, o velho, que é o que mais dá medo nela, na Maria lá, ele fica na mata. Então, o que você está falando aí casa com o que a gente já passou também, né? Essas coisas de luz piscando e tudo mais, e de barulho e de coisa arada aqui e ali, bater na porta. A tia dele falou que era normal, ela ir dormir lá, passar feriado também, essas coisas assim com uns amigos lá, e batiam na porta, ela ia ver, não tinha ninguém. Mas o que mais assustava a pessoa que ajudava a cuidar do lugar era o velho do mato. O velho que ficava no mato só observando ali, que ela também tinha visto algumas vezes. Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo, contando as melhores histórias. Rápido, tá? Muito, 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 muito rápido. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, comenta, hype esse vídeo que me ajuda muito, 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 muito. Sei que esse momento assim de ficar pedindo para as pessoas se inscreverem, de comentarem, de ativar sininho, de hyparem, é uma parte meio chata do vídeo, mas é necessário, sabe? Eu acho que vocês entendem, né? Espero que a maioria das pessoas aqui entendam, porque o canal precisa crescer, e esse é o ponto que eu queria chegar. O canal crescendo, ele vai cada vez melhorar mais, mais e mais. 2025 foi um ano que o canal cresceu muito. Começamos o ano aí com, se eu não me engano, com 5 mil inscritos. Ou mais ou menos aí nessa parte aí, 5 mil, 7 mil inscritos. Depois eu preciso ver. E estamos encerrando o ano aí com 22 mil inscritos, quase 22.500, talvez 22.500 quando esse vídeo for pro ar ou quando você estiver assistindo. E muito feliz, muito, 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 muito feliz com esse crescimento todo. Só que ainda é um canal pequeno, então eu espero que vocês entendam que é necessário lembrar vocês de se inscreverem aqui, de comentarem, de engajarem com esse canal, com o vídeo, com tudo aqui, para que assim ele se desenvolva mais e cada vez eu tenha mais recursos e logo tenha uma pessoa me ajudando a editar, logo eu consiga melhorar os roteiros, consiga melhorar para gravar mais vídeos. Essa é a minha principal meta agora, já entrando em 2026, eu quero fazer mais vídeos. A minha meta é ter pelo menos 2 vídeos por semana. No momento eu estou conseguindo fazer 1 ou 2, depende da semana, né? Mas eu quero, assim, quanto antes, sabe? 2 vídeos por semana, contando relatos, visitando lugares, trazendo os amigos aqui para contar histórias juntos de novo, além de outras ideias que eu tenho aqui na cabeça, além dos relatos, falar de superstições, falar muito de folclore, que eu sei que vocês gostam também bastante, das lendas, dos causos, e basicamente isso, né? Eu quero muito, muito, muito explorar lugares, conversar com pessoas que vivem em lugares assim diferentes, sinistros e tudo mais. E acho que é isso. Então eu conto muito, muito, muito com a sua ajuda, se inscrevendo aqui, curtindo, hypando, deixando sugestões lá nos comentários e tudo mais. Considere ser um membro aqui do canal, um membro tem acesso a conteúdo extra. Tô devendo alguns vídeos também aí pro pessoal, mas essa semana vai ter um vídeo muito especial para os membros aqui do canal, que eu fui visitar o meu pai lá em Itapeva, e daqui 1 ou 2 semanas vai ter um vídeo com ele contando relatos, a gente lá no meio do mato, lá contando uns relatos bem legais aqui, vocês vão ver. Então os membros têm acesso aos bastidores disso tudo, além dos bastidores das coisas que acontecem aqui no estúdio, dos lugares que eu vou, dos eventos, com os meus amigos e tudo mais. E aí, para você ser membro, é um cafezinho ou um lanche, dependendo do plano que você assinar lá, e vai ter acesso a esse conteúdo extra e também vai ter acesso a um grupo lá no Telegram, onde a gente conversa bastante, conta alguns causos, algumas histórias e relatos lá também, as pessoas me dão várias ideias, enfim, onde a gente está bem próximo, esse grupo secreto lá no Telegram lá. É isso. No último vídeo eu pedi para vocês darem sugestões do tema para o vídeo de hoje. E ficou meio que assim um pouco variado, não sei, não teve um tema que se destacou mais. Então algumas pessoas falarem conta histórias de viagem, outras pessoas falaram conta histórias de lugares assombrados, de lugares isolados, de situações bizarras. E aí meio que tudo vai casar com o tema de hoje, porque eu estou trazendo algumas histórias de conhecidos meus que passaram por situações estranhas no Réveillon, no Ano Novo, quando foram viajar para ter um final de ano tranquilo ali, acabaram tendo essas experiências meio sobrenaturais aí que eu vou contar para vocês. Mas eu queria dizer que eu anotei tudo que as pessoas sugeriram. Teve uma pessoa que, desculpa, eu não vou me recordar o nome agora, que sugeriu fazer um compilado dos melhores relatos do ano. Eu comecei a fazer isso, era a minha primeira ideia, só que aquilo que eu falei para vocês, né? Correria de você ter que editar, gravar, se preparar, e trabalho CLT, a família e tal. Não deu tempo de terminar, mas quem sabe aí o quanto antes eu trago esse vídeo para vocês também,
dos melhores relatos de 2025 para vocês, além das melhores histórias, enfim, de 2025. E é isso. O próximo relato que eu vou contar para vocês também é de um colega de trabalho que se chama Renan, um que trabalhou em outra empresa comigo bem recentemente, sabe, há pouco tempo. E o Renan, assim como o Bruno, a família dele, parte era de São Paulo e parte era de outro estado, no caso, nossa, Minas Gerais, que está sempre aqui na maioria dos vídeos no canal, que tem muita história em Minas, né? Tem história em todos os estados, né? Mas eu conheço muitas pessoas de Minas, enfim. E aí o Renan tinha essa experiência sobrenatural aí no Natal que ele passou lá em Tiradentes, Minas Gerais. O Renan mora aqui em São Paulo, tal, mora os parentes aqui também, só que tem muita família lá no interior de Minas. E aí lá, um pouquinho antes da pandemia, porque ele explicou lá por 2019, 2020, a família dele, os primos e alguns tios, combinaram de se encontrar numa casa da família, um sobrado, um casarão que ele falou que a família tinha lá, tem ou tinha, não sei, lá em Tiradentes. E aí era meio que tipo o lugar onde ia caber todo mundo, e era o lugar que todo mundo podia ir e tal, que todo mundo escolheu passar o Natal lá. E aí foi isso que o Renan foi fazer. E aí tudo tranquilo, lá em Tiradentes moravam alguns parentes também, sabe? Moravam aquela coisa meio de primo, tio de segundo grau, morava um ou outro conhecido, amigo de infância dele e tal. E família mais próxima, estava aqui em São Paulo, estava em outras cidades. Mas tinha esses conhecidos que moravam lá. Na véspera do Natal, eles optaram por fazer a ceia na casa de um desses conhecidos. Porque a casa que eles estavam ficando ali, por mais que fosse uma casa muito boa e tudo mais, não tinha uma uma super cozinha igual a casa desse conhecido dele tinha. E aí eles falaram, pô, vamos fazer lá, que lá tem mais estrutura, reunir todo mundo lá igual e depois a gente volta pra cá e tá tudo bem, tudo certo. Foi mais ou menos isso que aconteceu lá na véspera de Natal. E aí eles foram, passaram a ceia lá, alguns ficaram até mais tarde, outros voltaram mais cedo. E ele foi uma das pessoas que ficaram até mais tarde com alguns primos ali nessa casa desses amigos, parentes distantes ali da ceia. E quando ele foi voltar pro sobrado ali para casa que estava a família dele, que é da família dele ali em Tiradentes, eles tinham duas opções de caminho. Eles tinham uma opção um pouco mais longa, pelo que ele explicou ali, que pegava as avenidas mesmo, assim, alguma coisa assim. Ele falou, tinha uma opção um pouco mais longa e tinha uma opção mais curta que meio que cortava os dois atalhos e pegava uma rua também, que era uma rua principal ali e já caía mais próximo ali. Então, tipo, um caminho de 20 minutos e um caminho de 10, 15 minutos. Só que esse caminho de 10, 15 minutos passava na frente do cemitério histórico ali de Tiradentes. E aí é claro que aquilo ali naquele momento deixou o trajeto mais engraçado, mais atraente, mais aventuresco ali para ele, para os primos dele, né, passarem por ali. E aí só o moleque, ele falou que tinha só a esposa de um primo deles que estava com ele ali, mas molecão, moleque de tudo, ele também falou, não, vou passar por lá e tá tudo bem. E eles estavam voltando da casa desse parente aí, né, desse parente mais distante, já passando algumas ruas, e quando eles chegaram ali próximo do cemitério, eles começaram a tirar uma onda, isso e aquilo e tal. E ele falou que um dos primos dele, que é mais ligado à religião, assim, que é mais da igreja e tal, que é mais sério, né, nesse ponto, falou que, pô, hoje não era um dia muito bom pra gente ficar brincando com essas coisas e tal, meio que deu uma chamada nele, eles pararam de zoar. E aí eles passaram na frente do cemitério, respeitando, né, eles com essa freada que o primo tinha dado neles, e alguns metros depois que eles passaram o cemitério, do nada, eles escutaram um sino, como se fosse o sino da igreja, tocar 3 vezes. E isso já era madrugada dentro, e não era pra ter ninguém em lugar nenhum tocando sino, não era pra ter sino, não era pra ter nada. Aí o Renan falou, olhou pros primos e falou, não é possível, vocês escutaram isso? Aí os primos falaram, escutamos, o que é isso, né? Não é possível, não sei o que, pô, já pra lá das 2 horas da manhã, né, da madrugada, eles ali e tal, escutaram o sino tocar 3 vezes do cemitério. E aí um olhou pro outro, falou, isso não é normal, isso não é isso, né, e bateu uma sensação meio, tipo, curiosidade com medo, sabe, uma coisa meio, tipo, é interessante, mas é horripilante, né, e aí o Renan falou que, pô, a gente ficou meio estranho assim,
achou legal, mas achou sinistro e continuou andando. Só que, é claro que eles ficaram olhando para trás, olhando para o cemitério ali, para tentar entender o que poderia ser aquilo, né? Quem teria tocado, que sino que tocou, se era o sino da igreja, o sino da capela, o sino de outro lugar, se era alguém até sacaneando eles, zoando eles. E aí eles passaram, né, a região do cemitério, eles já estavam próximo do sobrado ali da casa da família, onde eles estavam ficando, e eles viram 3 mulheres inteiras de branco, sabe? 3 mulheres inteirinhas de branco, passando alguns metros deles, assim, em outra viela, assim, descendo outra rua. E aí eles pararam, olharam e falaram, não é possível. Assombração, né? O que é isso? É filme de terror agora? Aí o Renan falou, não, isso aí tem alguém sacaneando a gente. Não é possível, não é possível. Toca o sino lá, bem na hora que a gente tá passando na frente do cemitério, agora a gente vê essas 3 mulheres aí, tá todo mundo vendo, né? E ele ali, mais 4, 5 pessoas, todo mundo vendo. Aí os mais cagão ali e o primo dele que era mais, respeitava mais assim, falaram, pô, deixa isso quieto, vamos voltar, vamos para casa, apertar o passo. E o Renan e os outros 2 ali que eram mais assim, tava achando aquela situação muito maluca, decidiram tentar olhar quem que era aquelas mulheres. E eles desviaram o caminho, alguns metros, andaram algumas quadras para frente, seguindo aquelas mulheres, até que aquelas mulheres viraram, né, viraram uma esquina assim que era uma das ruas que saía direto lá no cemitério. E aí quando eles chegaram até essa esquina, né, para olhar, e ainda com todo o cuidado do mundo, com medo delas estarem paradas ali por perto, eles olharam para o final da rua e já não tinha mais ninguém. Mais ninguém, ninguém, ninguém. E aí, pelo que o Renan falou, o que deixava mais estranho, mais sinistro é que elas evaporaram mesmo, sabe? Realmente era assombração que eles viram, era o espírito de 3 pessoas, era 3 assombrações, 3 alguma coisa ali descendo ali a rua. Ou essas pessoas entraram num comércio que tinha por ali, porque era uma rua sem casas, assim, sabe? Sem acesso rápido à casa, sabe? Era mais muro e um comércio aqui, um comércio ali. Só que mesmo assim eles teriam escutado o barulho de alguém entrando, teria feito algum movimento que eles teriam entendido que essas pessoas teriam entrado ali, ou essas pessoas realmente teriam atravessado e entrado pro muro do cemitério. Foi o que ele falou, assim, sabe? Teriam, tipo... Porque não tinha muita lógica da onde essas 3 mulheres aí, essas 3 pessoas que eles acreditaram ver ali, tinha ido parar, sabe? Foi o que o Renan falou. E aí ficou essa história de Natal aí na família dele, que ele contava para todo mundo, que ele contou para mim quando a gente trabalhou juntos. E aí depois ele foi conversar com outras pessoas ali da região ali para perguntar se naquela noite alguém mais tinha escutado o sino. E eles falaram que já tinham escutado histórias de pessoas que escutaram o sino, mas as pessoas dali mesmo e as pessoas com quem ele tinha contato ali, nunca ninguém tinha escutado o sino de madrugada em cemitério ou ali na região ali, nada, nada. Ninguém que era ali de Tiradentes mesmo virou pro Renan e falou, não, toca, não toca, enfim. Era uma coisa realmente que aconteceu com o Renan ali, era totalmente atípico mesmo. E esses foram os relatos de hoje. Como eu falei para vocês, tentei pegar alguns dos assuntos que vocês deixaram de sugestões nos comentários e colocar aqui, de histórias que eu já conhecia, né, de histórias que tinham a ver com esse momento que a gente está passando agora, né, de final de ano, das pessoas viajando em família e tudo mais, para passar ali as datas comemorativas juntos, né? E é isso, queria colocar mais histórias aqui para vocês, mas São Paulo tá um clima insuportável, eu tô com uma sinusite atacadíssima, e o tempo tá curto para editar e para fazer tudo mais, então ficou um videozinho mais simples. Mas aquilo que eu falei para vocês, eu peguei as sugestões e até já estava trabalhando em um outro vídeo e eu vou trazer os temas que vocês trouxeram ali em próximos vídeos agora mesmo, em janeiro. Vou trazer aí mais histórias dos inscritos aqui já em janeiro para vocês. E ainda tem o meu vídeo aí de 20 mil inscritos para sair a qualquer momento. Tem um vídeo com o meu pai que logo logo aí tá no ar para vocês. E se vocês têm mais sugestões, deixem lá nos comentários. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comenta esse vídeo. Muito obrigado aí por 2025. Eu não sei se eu vou ter algum outro vídeo antes da virada do ano, provavelmente não. Então, já desejar aí atrasado um Feliz Natal e antecipado um Feliz Ano Novo para vocês. Na próxima semana eu faço os votos de 2026, mas de qualquer forma, muito, 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 muito obrigado aí por 2025, por estarem me acompanhando, por todo o apoio, vocês que são membros aqui do canal e me dão essa força extra, vocês são demais. E 2026 eu tenho certeza que esse canal aqui vai melhorar muito, 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 muito mesmo.
Se você perdeu um dos últimos vídeos, eles estão aparecendo aqui do ladinho. Hype esse vídeo que você me ajuda muito e valeu!